O governador Romeu Zema foi presidente do Grupo Zema por 28 anos, onde incentivou a prática de gestão e desenvolvimento de pessoas que se refletem na presença do Grupo Zema, no ranking das melhores empresas para se trabalhar. Há 15 anos, de acordo com pesquisa do Instituto Great Place to Work. No governo, sua gestão defende a inclusão de estados na reforma da Previdência e aponta perspectivas para o futuro, com envio à Assembleia Legislativa de projetos para que Minas possa aderir ao plano de recuperação fiscal junto à União. Hoje eu recebo no Advocacy para compartilhar como está a situação do Estado, o governador Romeu Zema. E nós vamos começar essa conversa aqui, governador. Primeiro te agradecendo pela abrir sua agenda, que deve estar bem complicada. Lembrando que estivemos juntos em setembro do ano passado, falando já de governo de Minas. E obrigado pela sua participação conosco e a sua agenda aqui conosco nesse momento. É um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo aí colocar nossas ideias junto de vocês aí. Conta para nós um pouco dessa sua experiência aí na gestão de empresas, essa trajetória aí de empreendedor, de administrador, até chegar aqui no governo do Estado, que é um outro grande desafio, né? Sim. Bom, eu trabalho praticamente desde criança. Eu nasci numa casa que era rodeada pelos negócios da família. De um lado era um posto de gasolina, do outro lado uma loja de peças, no fundo um depósito de lubrificantes. Então, desde criança, aquilo era quase que o terreiro onde eu brincava. Eu brincava de pique-esconde nas pilhas de pneus, de lubrificante, etc. Então, fez parte natural eu ver o meu pai trabalhar 14, 15 horas por dia numa empresa muito pequena, em que ele fazia de tudo. Ele era lavador de carro, atendente, vendedor, comprador, etc. E sempre foi algo natural para mim. E tanto é que eu estudei administração de empresas, fui para São Paulo fazer o curso que tinha melhor na ocasião. E no dia seguinte, à minha formatura, eu já estava lá trabalhando e vi que nas nossas lojas havia aí uma oportunidade de crescimento. Meu pai nunca focou muito no negócio de loja, ele sempre gostou muito de automóvel, que era concessionária de veículo. E eu acabei formando uma equipe boa lá, erramos muito no começo, fechei metade das lojas que eu abri, mas depois nós aprendemos o caminho das pedras e acertamos bem mais do que erramos. Estamos aí hoje com cerca de 430 lojas no estado de Minas e estados vizinhos também. E a minha forma de gestão, eu diria que é uma gestão de escutar muito para poder decidir certo. Nunca comprei a ideia de que existem gênios, pessoas que só decidem da maneira correta. Eu acho que é escutando, é entendendo o problema das pessoas, dos processos, que você consegue fazer melhoria. E é isso que Minas está precisando. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Estamos introduzindo aqui uma série de melhorias. Eu falo que não existe nenhuma que isoladamente irá corrigir os problemas de Minas, mas na hora que você faz 2.000, 3.000, 4.000 melhorias, cada uma gerando uma economia ou melhorando a agilidade, o serviço que é prestado ao cidadão, você consegue fazer uma revolução. Mas isso é gradativo, isso não acontece de um dia para o outro, mas nós estamos no caminho certo. Então, essa é uma curiosidade, assim, né? Porque a sua trajetória é de empreendedor, pelo que você está colocando aí, assim, foi na gênese, né? Conviveu com o pai como empreendedor, como empresário, e de repente se torna governador do estado. De repente, assim, tem um preparo, tem uma caminhada para chegar aqui, né? Não dormiu e acordou governador, tem uma caminhada. Sim. E essa experiência, assim, de sair da iniciativa privada e entrar na administração pública, que impacto foi esse, que experiência foi essa? Na sua avaliação, nessa experiência sua, assim, o que é tão diferente, o que muda tanto nesses dois ambientes, considerando essa experiência, trajetória longa sua na iniciativa privada? Sim. Primeiro, acho que o porte. Eu estava à frente de uma empresa que tinha 5.000 funcionários. Aqui nós estamos à frente de uma instituição que tem 500.000, então 100 vezes maior. E em segundo lugar, na empresa você tem mais agilidade, mais liberdade para agir. A empresa
está submetida a leis, mas o Estado está submetido a um número muito maior de leis. E aqui nós temos de fazer tudo de acordo com a Assembleia Legislativa. É como se a Assembleia fosse um órgão superior que ajudasse nas decisões, que autorizasse ou não aquilo que se pretende fazer. Então acaba havendo uma lentidão maior, mas é como o sistema democrático funciona e nós estamos aí, vamos dizer, dançando de acordo com a música. Sim. Também tem uma questão que é colocada, porque o particular, ou mesmo o empresário, ele tem a liberdade de fazer tudo que a lei está proibindo, né? Você Sim. pode empreender de acordo com o direito, e aqui é bem mais amarrado, que você vai fazer o que a lei diz que você tem que fazer. Exatamente. Né? Então, muda às vezes, isso. Isso tolhe um pouco também, assim, eu não vou dizer a capacidade de gestão, mas as iniciativas que poderiam ser mais, digamos, benéficas para o Estado. Um engessamento na sua avaliação? Isso? Sim, acaba sendo um engessamento, mas eu te diria que até o momento não prejudicou tanto, porque nós temos uma faxina tão grande para fazer dentro do Estado, tem tanta ineficiência, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que não funciona bem, que nós ainda estamos focados nisso. Então, eu te diria que nesses primeiros 6 meses que nós estamos completando, o foco foi muito ir nessa linha aí. Cortar ineficiências. Então, até o momento, e eu diria também que não está atrapalhando muito, porque no Brasil, tudo que o Estado deveria fazer e mais alguma coisa foi abarcada pelo Estado. Na minha opinião, nós estamos num momento em que o Estado precisa sair de algumas atividades que ele exerce. Então, acaba facilitando e não entrar em novas. O Estado no Brasil se tornou superdimensionado, daí a alta carga tributária, e nós estamos agora num ponto de ver até que ponto compensa o Estado exercer determinadas atividades como ele exerce. Agora, governador, nós queremos falar um pouco da situação fiscal do Estado, algumas questões de políticas de atendimento à população da maneira em geral, mas assim, bem rapidinho, só para a gente fechar esse bloco, qual o Estado que você encontrou dia 1º de janeiro aqui, na cidade administrativa? Bom, eu encontrei... Que Estado é esse? Um Estado falido e um Estado desmoralizado. Eu falo que aqui em Minas nós tivemos, não foi só a falência financeira, não, foi a falência moral também. Porque o funcionalismo público não tinha sequer previsão de data para receber o salário dele. Não tinha recebido o 13º salário dele de 2018. E um Estado extremamente mal visto, um Estado que hoje nós ainda temos dificuldade de comprar medicamentos de diversos laboratórios, porque lá atrás eles venderam e não receberam, e um Estado em que o governo esqueceu que ele estava aqui para representar o povo e ficou aqui para poder usufruir para determinado grupo da estrutura do Estado. E deu no que deu. Então, os últimos 4 anos de Minas, a última gestão, eu te diria que foi desastrosa e nós pegamos aqui esse Estado totalmente destroçado. Mas já avançamos. Problemas com o fornecedor, né? Muitos problemas, mas já avançamos muito nesses 6 meses aí. Hoje o funcionalismo público continua recebendo atrasado, mas já tem previsão. Outro ponto que eu não citei, o governador, em vez de assumir o problema dele, ele transferiu o problema dele para os prefeitos. Então, nós já normalizamos os repasses constitucionais para as prefeituras também. Então, hoje, todo prefeito já tem uma previsão de valor e de data em que os recursos vão cair na conta dele. E o último governo, o que ele fez foi se apropriar de tudo que era dele ou não, independente de ter direito ou não. Então, não é a forma. Nós estamos chamando para nós os problemas que é do governo do Estado e não transferindo para outros e fazendo algumas prefeituras falir, como aconteceu aí na última gestão. Que foi, aliás, que vimos todos que foi um caos que o Estado ficou, né? Sim. Mas nós queremos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos fazer aqui um breve intervalo e eu te convido a acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais. Então acesse @programa Advocacy e conto com a sua companhia para continuar com esse bate-papo aqui com o governador Romeu Zema. E já estamos de volta no nosso Advocacy de hoje, recebendo o governador Romeu Zema.
Neste bloco, nós temos a participação também do Dr. Walter Lobato, que é advogado, especialista em direito tributário. E se você quiser participar do programa, mandando as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas perguntas, faça contato através do nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Nesse bloco, obrigado, doutor Walter, por estar aqui conosco, participando dessa conversa. Prazer e honra, meu. Juntamente com o governador. E eu quero começar aqui, governador, já esse bloco perguntando qual a verdadeira situação fiscal do Estado de Minas. Como estão as contas públicas do governo de Minas? Bem, as contas públicas, é notório e sabido, são a pior possível. Minas hoje é o pior estado do Brasil no que diz respeito à situação financeira. Nós estamos pagando a folha do funcionalismo público de forma parcelada, estamos ainda pagando o 13º salário de 2018 que não foi pago, e além disso, nós temos de lembrar que a última gestão de Minas, o governo do PT, ele sacou dos depósitos judiciais junto ao Tribunal de Justiça cerca de 8 bilhões de reais. Então, isso foi consumido durante o governo do PT. Ele deixou de fazer repasses para as prefeituras da ordem de 15 bilhões de reais e ainda deixou para nós aqui um restos a pagar de 35 bilhões de reais. Então, é uma situação, dá para ver pelos números, que o Estado realmente está falido. Mas, por outro lado, nós temos encontrado aqui uma série de medidas que podem economizar. A gente sempre diz aqui, o mato estava alto demais, e quando o mato está alto demais, qualquer foice cega consegue ir fazendo um bom trabalho. Então, nós temos conseguido aqui uma economia substancial. Já conseguimos pagar parte expressiva do 13º salário do ano passado. Até novembro nós vamos quitar todas as categorias, que foi parcelado em 11 parcelas. O funcionalismo hoje, apesar de continuar recebendo atrasado, já tem uma previsão. E estamos... Desculpa, mas dentro do mês ele recebe ou está passando de um mês para o outro? Não, está passando... era sempre dia 5 do mês seguinte. Certo. Agora ele tem recebido primeira parcela por volta do dia 10, segunda parcela dentro do mês ainda. Então é um atraso, mas não é um atraso tão grande. Mas o funcionalismo sente. Todo mundo conta com aquele valor para poder levar a sua vida. E estamos agora... tentando colocar em dia ou repactuar com alguns fornecedores que são essenciais, principalmente aqueles laboratórios que fornecem medicamento. Hoje, alguns hospitais não têm medicamento, por quê? Porque o Estado lá atrás não pagou e os laboratórios optaram por suspender o fornecimento. Teve compra de medicamento que nós fomos fazer, fizemos a licitação, não apareceu um interessado em vender. Então, nós estamos tendo que chamar alguns laboratórios e renegociar essa dívida para que Minas volte a ter credibilidade novamente e continue podendo comprar principalmente esses medicamentos de primeira necessidade. Na sua fala aí, por alto, você falou em 15, 35 e 8. Só aí fala em 58 bilhões de dívida. De compromissos que o Estado tem para frente, assim. E há vários iniciativos que estão rodando aí, né, doutor Walter? Nesse choque de gestão, a gente queria saber um pouco qual que seria a importância das reformas previdenciária e tributária, porque por mais que se corte as ineficiências, isso certamente não é suficiente ainda para eliminar o déficit atual. Né? Sim, o senhor falou muito bem. Nós podemos cortar todos os desperdícios, todos os custos desnecessários aqui, mas estão longe de ser suficientes, doutor Walter. A grande questão do Estado de Minas, o que provoca um rombo de 18 bilhões por ano, é a diferença entre receita e despesa da Previdência do Estado. Hoje, ela gasta mais 18 bilhões por ano do que arrecada. Se nós não tivéssemos essa questão da Previdência do Estado, as contas estariam relativamente equilibradas. Teríamos até um pequeno superávit.
Então, a reforma é fundamental. Ela vai levar alguns anos para dar a resposta, mas ela já começa, talvez no primeiro ano, a dar 500 milhões de economia, no segundo 1 bilhão e vai crescendo à medida que o tempo passar. Então, mais uma vez, é fundamental que os estados e municípios sejam, sim, incluídos na reforma da Previdência. A reforma nem é um desejo, né? É uma necessidade. É uma necessidade. Eu tenho dito o seguinte, isso até me deixa tranquilo. Se ela não sair por bem, ela vai sair por mal. Porque não é uma questão de ideologia, não é uma questão de gostar ou não, é uma questão aritmética e de ter de ser feito. Exatamente. Eu tenho dito como que uma família em que se gasta 4 mil por mês e ganha-se 3 mil vai funcionar? Não vai. Uma hora você vai ficar sem crédito, você vai perder o carro, vai perder a casa e por aí vai. Então a situação de Minas e do Brasil é exatamente essa, é uma questão matemática. Agora, tem uma crítica com relação à Lei Candir e também está se discutindo uma repactuação da dívida com o governo, com a União do Estado, né? E a discussão é, o que seria mais interessante, né, doutor Walter? Assim, o que o governo do Estado perde com a Lei Candir, e ele poderia deixar de perder, digamos assim, e o que significa isso? Também queria aqui o seu contraponto nesse sentido, a sua participação. Se o Estado, ao invés de uma repactuação, digamos, rediscutisse a Lei Candir, né? Seria alguma coisa nesse sentido? Só para explicar um pouquinho rápido para o pessoal, que a Lei Candir é de 96, né? Sim. Ela desonerou as exportações e houve uma promessa de que os estados que sofressem com essa desoneração seriam recompensados pela União. A lei ainda não foi promulgada pelo Congresso. O Supremo, então, tomou uma decisão de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, obrigou ao Congresso que em 120 dias fizesse uma lei fazendo essa recomposição, que hoje ainda há uma controvérsia em torno dos cálculos, mas dizem que é quase que do tamanho da própria dívida de Minas. Sim. O Estado de Minas já judicializou isso há anos, como o senhor disse, é de 96. Exato. Então nós já tivemos lá em Brasília Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Ninguém pagou nada da Lei Candir. O Estado de Minas já tem isso na Justiça, vai continuar cobrando, legalmente é um direito do Estado, isso prejudicou muito o Estado. Só que nós temos de ser realistas. Brasília não pagou nenhum estado, nenhum presidente, independente da ideologia, pagou alguma coisa. E aqui em Minas, eu escuto desde jovem que o problema de Minas é receber a Lei Candir. Na minha opinião, isso aqui se transformou no seguinte: alguém que joga na loteria toda semana e fala, o problema da minha vida é que eu não ganho na loteria. Eu quero é que o Estado encontre uma forma de se viabilizar, como outros já encontraram, sem depender da Lei Candir. Até porque não sabe quando que vem isso, quando que vem. E se vier, vai ser um lucro extra. Aí nós vamos poder reformar todos os hospitais públicos, fazer mais estradas, melhorar as existentes. E se a Lei Candir vier hoje, o Tesouro Nacional pagar à vista, daqui 5 anos Minas está no buraco de novo, porque as despesas continuam crescendo e vão consumir tudo isso. Então, a Lei Candir ajuda, mas ela não faz parte da solução. Por quê? Porque vai se continuar gastando cada vez mais perante uma receita que sobe num ritmo muito menor. Eu falo que aqui as despesas sobem de elevador e a receita pela escada. Então, nós temos de fazer os dois subirem do mesmo modo, porque está desequilibrado. Bom, eu acho que a reforma, nós estamos com um tempinho ali ainda para fazer uma pergunta, mas eu acho que talvez a reforma tributária também traga algum impacto aqui, né, doutor? Essa, inclusive, é uma reforma que é muito cara ao governador, porque ele sofre com esse sistema caótico desde a época de empresário, pagando lá e agora como governador recebendo. Eu queria saber do senhor, primeiro, uma das suas promessas de campanha foi a desburocratização do ICMS. Isso foi implementado por uma comissão que está agora na fase final e que lá se constatou realmente, como a gente já sabia, principalmente o senhor como empresário, o excesso de obrigações acessórias que a gente tem. Queria saber do senhor, assim, enquanto o Estado de Minas Gerais pode fazer para facilitar, ou pelo menos para reduzir
essa complexidade e esse sistema caótico tributário que foi implementado no Brasil? Eu te diria que o sistema tributário, de certa maneira, é um espelho dos demais. Não é só a nossa parte tributária que é caótica. Mas nós fizemos aqui esse grupo de trabalho, junto com a FIENG, com o CDL, e estamos aí caminhando para até o final do ano nós termos uma simplificação bem expressiva. Mas nós temos de lembrar que nós temos limites aqui, porque muito do ICMS é legislação federal, sim, inclusive da Constituição. Então, é necessário nós termos algo ainda em Brasília. Eu falo que aqui no Brasil, nós vamos ter de passar agora por um ciclo de reformas que vai ser algo semelhante ao que foi o Plano Real lá em 1994, em que o Brasil deixou definitivamente aquela inflação para trás e renasceu daquele caos inflacionário. Nós vamos precisar da reforma da Previdência, que deve ser aprovada aí nos próximos 90 dias, e vamos também precisar muito da reforma tributária, no sentido de simplificar e de tornar mais justa a tributação e abrangente. Hoje, o sistema tributário, ele cria o que nós chamamos aqui de ineficiência oculta. Por isso que o Brasil tem cada vez menos indústria. Quanto mais etapas de produção um produto passa, menos competitivo o Brasil vai ficando, porque vai se acumulando impostos que vão fazendo o custo inchar e na hora de exportar você não consegue. Hoje nós exportamos menos automóveis do que algumas décadas atrás. E isso, desculpa te cortar, até porque nosso tempinho ali acabou, e isso reflete no atendimento à própria população que ela requer, né? Que nós vamos conversar no terceiro bloco. E nós aguardamos a sua participação. Mande o seu e-mail para advocacy@redesuper.com.br. E eu quero aqui agradecer a participação do Dr. Walter, de forma tão gentil aqui conosco. E nós te aguardamos na nossa conversa aqui com o governador Romeu Zema. E já estamos de volta. O Advocacy de hoje recebe um programa especial, o governador Romeu Zema, e fala sobre a situação de Minas Gerais. E nós temos a participação nesse bloco do professor Cássio Miranda, que é um especialista em educação, é professor de história e está aqui conosco para esse bate-papo. Obrigado, professor, por estar aqui conosco neste momento. E eu quero começar aqui esse último bloco com o governador. Governador, toda essa situação fiscal e dessas dificuldades todas do Estado reflete no atendimento direto à população, né? Evidentemente, que é onde o Estado vai investir obras, políticas públicas de uma maneira em geral. Vamos começar pela saúde. Como que está o investimento do Estado, a situação da saúde hoje, que é uma das áreas que mais pegam, né, Cássio? Te diria que deixa muito a desejar. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios ficaram extremamente limitados naquilo que podem investir em saúde. E esse surdo de dengue que nós tivemos em todo o Brasil, com toda certeza, é um espelho dessa falta de investimentos na prevenção, na área de saúde. E hoje, dentro do Estado, nós estamos lutando para mantermos medicamentos essenciais sendo fornecidos. Quando você está nessa situação, você não tem condição nenhuma de pensar em reformar um hospital, em melhorar e muito menos em construir novos hospitais. Então, a parte de investimento, realmente, o custeio foi a parte mais prejudicada, porque todo mês nós temos de pagar a folha de pagamento, que é bastante elevada, e as aposentadorias. E acaba não sobrando recurso para aquilo que realmente é importante para a população. Nós temos de lembrar que esse contexto é o problema do Brasil. O Estado, hoje, se transformou num recolhedor de impostos para o funcionalismo público e não para prestar serviços, né, à população. Agora, dentro do funcionalismo público, grande parte, não sei se é a maior parte, está ou na segurança ou na educação. Quais são as ações que o governador teve, já são 6 meses de governo aí, sim, com esses dois segmentos? Bom, com relação à segurança... Desculpa, só para fazer uma referência a uma conversa nossa, inclusive nossa com o governador, na época da campanha, que falamos da situação da educação, né? Que já tinha mostrado suas dificuldades à época. Assim, na sua avaliação, esse desafio continua, mudou um pouco? Qual que é a sua percepção agora como gestor público? Perfeito.
Na segurança e na educação, nós estamos conseguindo melhorias. Na segurança já é visível, porque há um acompanhamento mensal da criminalidade e ela caiu com relação ao ano passado em todos os itens. E a capital aqui, a região metropolitana, teve os melhores 5 meses desde o início das estatísticas. E o interior, o melhor ano dos últimos 8 anos. Então é visível que uma melhor gestão, uma melhor distribuição do efetivo, uma melhor ação intensificada, você consegue reduzir a criminalidade. A educação, nós vamos ter de esperar o próximo IDEB, mas eu tenho certeza que nós vamos melhorar, porque também estamos adotando uma série de medidas na área da educação. Vamos dar divulgação em breve, nós estamos concluindo aí um levantamento, nós vamos ter algumas dezenas de milhares de alunos fantasmas que existiam. São alunos que são reprovados, que abandonam a escola e que continuam constando ali como que frequentando e sempre tirando nota 0. Então esse levantamento em breve a nossa secretária vai estar concluindo e nós vamos ver que a realidade é muito diferente do que se tinha aí, o que demonstra também, mais uma vez, falta de gestão. Acho que uma coisa também que cria mal-estar, né, Cássio, sobretudo do que vê na mídia, é a violência na escola, que aí você alia política de segurança pública com educação, né? Como o governador e o seu secretariado têm visto essa questão da escola? Porque nós tivemos, não necessariamente em Minas, mas em vários estados, cenas horríveis de alunos agredindo professores. O governo tem olhado para essa questão da segurança do professor? Temos. Foi muito debatido e, de certa maneira, causou polêmica que nós tiramos seguranças das escolas. Só que nós temos de lembrar que essa segurança era noturna, é uma segurança patrimonial de equipamentos e não efetivamente para os alunos. Então, não foram afetados em nada e, pelo que nós temos acompanhado, isso até melhorou, porque o que nós fizemos foi a Polícia Militar está trabalhando em sincronismo com a Secretaria de Educação e está passando nas escolas naqueles momentos em que realmente pode haver pessoas vendendo droga, assediando, etc., na hora principalmente da saída. Então, o que nós temos observado é melhoria, sem gastar mais. Lembrando que no último governo, cada secretaria era autônoma, não havia nenhum sincronismo. O que nós estamos fazendo de reunirmos os secretários toda semana para discutirmos problema entre áreas, nunca aconteceu no governo anterior. E eu não sei como que funcionou até o final dos 4 anos, mas precariamente. Cada um era dono do seu feudo e mandava e desmandava ali dentro. Agora não. Tem muita coisa que pode ser melhorada com esse trabalho em conjunto. James, eu tenho uma dúvida, porque eu andando aqui pela cidade administrativa, eu não vi, pode ser que tenha fotos do senhor. Porque é uma questão de investimento, falta dinheiro, mas eu lembro que em janeiro causou polêmica uma matéria que o senhor mostrava dezenas, centenas de fotos. Milhares de fotos. É um dinheiro alto investido naquilo. Onde o senhor está investindo o dinheiro, que é pouco, eu sei, não em foto? Sim, nós estamos investindo naquilo que realmente gera e agrega valor para a população. É comprar medicamento, é reformar escolas, como nós estamos fazendo agora. Entregamos uma quantidade grande de viaturas com a ajuda de emendas parlamentares. Então, tudo isso está contribuindo para melhorar a saúde, a educação e baixar a criminalidade. Então, apesar da falta de recursos, nós estamos conseguindo fazer aqui, eu diria que quase que um milagre. Porque tem muita coisa que não depende de dinheiro. Para você ter uma casa limpa e organizada, você não precisa ter 2 empregadas em casa, não. Se você quiser, você mesmo faz. Então, isso não era feito aqui dentro. Agora, o nosso problema realmente ainda continua sendo a falta de recurso financeiro. Governador, nós estamos chegando aqui já no finalzinho do nosso programa, nos últimos segundos ali. Que mensagem que o senhor deixaria como suas palavras finais aqui para o povo mineiro e brasileiro, que Minas Gerais tem reflexo no Brasil todo, né? Sim. Bom, o que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: o Brasil está passando por esse momento de transição, de transformação, e nós temos de lembrar que medidas
como a reforma da Previdência estão sendo debatidas para melhorar a situação de grande parte da população. O que ela está trazendo é corte de privilégios, é corte de coisas como se aposentar aos 48 anos, ter aposentadoria superior a 30 mil, apesar de ter trabalhado somente 20 ou 30 anos. E para a grande massa da população, essa reforma não afeta negativamente em nada. Pelo contrário, vai afetar positivamente. Por quê? Porque na hora que nós colocarmos menos dinheiro nessas aposentadorias milionárias, vai sobrar mais dinheiro para aquilo que é importante, que é educação, saúde e segurança. Então, temos de apoiar os deputados nessa mudança, porque o futuro do Brasil depende disso. Gente, nós chegamos aqui ao fim de mais um programa Advocacy. Obrigado, Cássio, pela participação. Governador, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, dando a sua palavra aqui para o povo mineiro. Prazer é nosso. Complicação de agenda aí. Quero te agradecer pela sua participação aqui conosco. E nós continuamos o nosso assunto nas nossas redes sociais e te esperamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.